João 1, 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada foi feito e se fez. No princípio era o verbo. Está falando aqui do Messias. Claramente. No princípio era o verbo. No princípio. O verbo estava com Deus. Eu vou falar portuguesado mesmo, você já sabe. Aqui, ó. No princípio era o verbo logos. Logos. Logos é palavra em grego, tá? Foi traduzido para verbo maiúsculo. Porque realmente se refere ao Messias. Mas é logos, no original em grego, tá? E o logos, ou seja, e o verbo, estava junto com o Criador, lá, theon, com Deus. E, ali, ó, o verbo era Deus, está em ordem, 1, 2, 3, 4. A palavra theos aqui é a mesma, todas as vezes. Este estava no princípio com Deus. Só para você ver que é o mesmo theon. Theon e theos é a mesma raiz. Agora olha só, vamos entender isso aqui? No princípio era o verbo, Messias. O verbo estava com o Criador. E o verbo era Deus. Como assim? Estava com Deus e era Deus? Você se lembra o que eu abri aqui antes? As diversas referências para Deus? Ó, entenda aqui, ó. Deus. Theos, origem incerta. Uma divindade. A palavra theos, ela pode se referir a qualquer divindade, como eu já expliquei antes. Para você entender isso aqui, para você entender, não é esse texto que vai dizer, que vai comprovar que pronto, eles são os mesmos atributos, são iguais. Não, meu irmão, não. Isso vai contradizer toda a Bíblia. Olha só, não existe contradição. Olha só, no princípio era o verbo, o Messias era no princípio. O verbo estava com o Criador, correto. E o verbo era o Criador? Não. Aqui é theos. Aqui também é theos. Aqui é logos. Aqui é logos. Ou seja, o logos, o Messias, estava com Deus. Eu vou dizer assim para você entender. E o Messias era uma divindade. Ó, acabamos de ler aqui. É assim que se interpreta esse texto. Porque ele não era o Pai. Porque ou ele era, ou ele estava. Não tem como você ser e estar ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo. Isso aqui é o pop filter, a capinha do meu microfone. Isso aqui é o meu microfone ou não? Não, isso aqui é a capinha do microfone. E agora, se eu deixar aqui do lado, deixar assim, a capinha do microfone estava com o microfone? Ó, estava. Agora, a capinha do microfone é o microfone? Não, o microfone está aqui. Compreendeu? Compreendeu? O Messias era uma divindade. Theos também significa isso. E quando ele fala que estava com Theos, aí se refere ao Pai. Por quê? Porque ele estava com o Criador. Está lá respaldado isso em Gênesis. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Plural. Verso 2. Ele estava no princípio com o Criador. O verso 2 dá respaldo ao verso 1, meu irmão, e não contradição.